Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Andréia. Boa noite, Marceleia, Guilherme, Luciano. Boa noite, Silvano, Adriana Alvarenga. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dona Edi, seu Milton. Leia. Boa noite, Cláudio Honor, Eliane. Boa noite, o seu Milton Safina, seja bem-vindo. Boa noite, Val Araújo. Emerson Luiz Martins, boa noite, seja bem-vindo. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Leívia, boa noite para você, toda a família, seja bem-vindo também. Boa noite, Flávio. Essa noite de sexta-feira, final de semana está aí. Com certeza as nossas reflexões também se ampliam nesse período. O maior contato com os nossos familiares. A maior parte das pessoas tem a folga, né, no final de semana. Então a gente tem um contato maior com a gente mesmo, com os nossos familiares. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda também. Então nós vamos aproveitar, né, nesta noite, nessas nossas reflexões, nas nossas orações, mais uma vez nos sintonizarmos com a espiritualidade, pedir que eles tenham um pouco mais de paciência para conosco, né? Boa noite também à dona Guiomara, Ângela, ao Yutinho, ao Nenê, a Eloá, ao William, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês também. Então aproveitar nessas nossas orações para nós nos sintonizarmos e identificarmos juntamente com a espiritualidade aquilo que nós precisamos e necessitamos. Inclusive eu gostaria agora nesse instante até de registrar o agradecimento, porque nesses nossos momentos de oração, quando nós antecedemos aí as nossas reuniões, os nossos estudos, a gente faz as nossas orações e algumas pessoas nos pedem, olha, lembra de mim nas orações e tal. Inclusive algumas pessoas aqui do nosso grupo, a gente não menciona todos porque eu acho desnecessário, mas muitos desses que nos pedem orações, depois, não demora não, no dia seguinte já entram em contato conosco e relatam, olha, a oração que foi feita lá no grupo serviu demais, que eu melhorei assim, ó, me transformei de uma hora para outra. Aquilo que eu estava sentindo, eu não sentia mais. Então, só para deixar aqui registrado para vocês o poder da oração e da prece, e sobretudo, da oração e da prece coletiva. Ok? A gente vai falar um pouquinho de médiuns curadores hoje. A prece tem a sua eficácia, ela tem o seu valor. Bom, boa noite também aí a Adriana. Que nós possamos então agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento, sobretudo para agradecermos a Deus, a Jesus e aos nossos anjos de guarda, a oportunidade que eles nos concederam de podermos estar aqui juntos, reunidos, e principalmente que nós nos concentremos ouvindo estas lições
para que esses ensinamentos, estas informações, façam parte do nosso patrimônio espiritual, sejam assimiladas e apreendidas por todos nós, para que nós tenhamos condição e capacidade de colocar à prova todos esses recursos que nós estamos aprendendo, a fim de que nós tenhamos uma trajetória, uma caminhada mais facilitada. Não que nós busquemos facilidades para a nossa vida, mas que ela seja facilitada pela força que nós aurimos nesses instantes. Por isso, muita paz nós pedimos, muita paz nós desejamos, e que nós possamos sentir esta paz a nos fortalecer cada vez mais. Nos sintonizemos com a espiritualidade e nos lembremos sempre: o Senhor é meu pastor e não me faltará em momento algum. Que assim seja. É isso aí, muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão participando aqui conosco, né? Muito obrigado, Maria das Graças, obrigado, Adaí, obrigado, Senhor Antônio, nosso companheiro também, que sempre está aí com as suas orações, nos iluminando, nos inspirando. Maria Ângela, boa noite. Boa noite também a Lídia, a Célia, Eveline, Roberta. Boa noite a todos vocês, Adriana, Valério e aos demais que porventura eu não citei, mas com certeza são bem-vindos nesta nossa grandiosa família que se formou neste período. E a nossa família está aí, todos juntos, praticamente quase todos os dias, estudando um pouquinho mais ou lendo estes livros codificados ou escritos, organizados por Allan Kardec, e que tem facilitado o nosso entendimento sobre este mundo espiritual que nos envolve. Sobretudo no livro dos médiuns, é exatamente aquela obra de Kardec baseada em questões, podemos dizer, científicas da própria doutrina, sobretudo na nossa relação, a nossa relação com o mundo espiritual que nos envolve. Todos nós, como nós vimos, somos médiuns, todos nós somos intermediários, todos nós captamos pensamentos, captamos ideias do mundo espiritual e trazemos para o mundo físico. Todos nós buscamos inspiração, como a gente vai ver também na sequência, buscamos inspiração e força junto com a própria espiritualidade para nós conseguirmos vencer e superar todos os obstáculos que a vida nos coloca. Por exemplo, nós falávamos aqui no nosso encontro passado, quando nós fechamos, os nossos estudos na sexta passada, dos médiuns sonambúlicos. E a questão do sonambulismo, ou deste período, sobretudo, de desprendimento, lógico, parcial da nossa alma, sobretudo que acontece durante a noite, sobretudo, por quê? Porque existem desdobramentos no decorrer do dia, tem pessoas que têm essa facilidade do desdobramento, mas desse ponto de vista do sonambulismo, quando há esse desprendimento, ainda que parcial, da nossa alma ao corpo, mas que é um desprendimento que ele está ligado e vinculado por laços fluídicos, nós temos a oportunidade de expandir mais e melhor a nossa consciência. E é exatamente nesse ponto, eu ainda conversei com vocês, que a gente faz questão de explanar naquelas oportunidades de sessões de psicografia, porque muitos não conseguem entender. Olha, mas quando meu pai estava aqui, quando meu filho estava aqui, ele não tinha esse tipo de pensamento. Por que a mensagem veio desse jeito? Mas é porque quando nós desprendemos do corpo físico, nós expandimos a nossa consciência. E é claro, aquelas pessoas que com certeza possuem um conhecimento e um patrimônio maior, eles têm a oportunidade de buscar maiores informações e trazer e transmitir para os encarnados. Então, a gente não pode esquecer, nós temos inúmeras vivências.
Nós temos inúmeras existências e nós temos um vasto patrimônio espiritual que nesses momentos de desprendimento do corpo físico temos a oportunidade de expandir a nossa consciência e acionar esse patrimônio espiritual que nós trazemos na nossa estrutura, sobretudo no perispírito. É claro que nem todos têm essa facilidade de acessar todos os conhecimentos ou acessar todas as informações. Muitas das vezes é parcial e cada um consegue acessar aquilo que lhe é permitido. Mas o que estou querendo deixar muito claro é que nós temos um patrimônio espiritual, encarnamos com aquela condição e capacidade e sobretudo com o conhecimento que irá nos auxiliar. Por isso existe o esquecimento do passado, e o esquecimento do passado é para nos permitir recomeçar, sobretudo determinados problemas, determinados relacionamentos, tá? E nós temos essas condições e capacidade de acessar quando nós precisarmos, tá? Então a gente fechou justamente aí. E hoje nós vamos dar sequência a essa questão, aos médiuns desse capítulo dos médiuns, do livro dos médiuns, falando dos médiuns curadores e dos médiuns pneumatógrafos, para poder fechar esse capítulo, e a gente já entra nos médiuns escreventes ou psicógrafos. Inclusive, teve alguém que fez a pergunta, eu não lembro se foi a Adair ou se foi a Adriana, sobre os médiuns curadores. Seriam os médiuns curadores também médiuns de efeitos físicos? Ou seria a mediunidade de cura uma modalidade de efeito físico? Já vamos responder. Mas antes, se me permitam só um pouquinho para agradecer mais uma vez o pessoal que está chegando aqui, ao Dudu, também nosso companheiro de São José do Rio Preto, a Leda, a Helena, a Terezinha, o Eduardo Bueno, primo do nosso querido Valdinei, que sempre está aí conosco, né? A Fátima Dove, o Alex e os demais nós já cumprimentamos. Mas ficou a questão: médiuns curadores ou a mediunidade de cura é modalidade de efeito físico? Gente, nós precisamos, inclusive, voltar um pouquinho ao próprio livro dos médiuns para respondermos essa pergunta, sobretudo por quê? Porque nós temos as manifestações de efeitos físicos e as manifestações de efeito inteligente. Kardec deixou capítulos específicos para nós. E o que a gente poderia resumir de uma forma muito simples seria que as manifestações de efeitos inteligentes são exatamente aquelas manifestações que visam atingir, sobretudo, este ponto do ser, do espírito, da própria alma, que vai auxiliar ou que vai contribuir para o seu desenvolvimento moral. Ou seja, são informações que vão diretamente na inteligência do ser, para que ele possa, refletindo sobre essas informações, alterar os seus próprios comportamentos. Então são manifestações que têm efeitos inteligentes. E aí, é claro, nós vamos precisar trabalhar um pouco com a nossa própria inteligência para extrair esses efeitos dessas faculdades mediúnicas, para extrair esses efeitos das comunicações ou de todos os fenômenos. E é claro, posso dizer com muita tranquilidade que todos os fenômenos, sejam eles de efeitos físicos ou exclusivamente de efeitos inteligentes, eles têm por finalidade atingir a nossa própria inteligência e modificar a nossa forma de ver e de enxergar as coisas. Claro, mas as manifestações de efeito inteligente, ela já não possui mais ou exclusivamente aquelas características que estão relacionadas com a nossa estrutura física ou com os nossos sentidos físicos. Nós precisaremos, sobretudo, de um esforço íntimo para extrair dali alguma informação e informação útil. As manifestações de efeitos inteligentes são aquelas que, primeiramente, o objetivo é sobressair, sobressaltar ou chamar a atenção para os nossos sentidos físicos. Então, elas vão afetar o mundo das formas que nós estamos vivendo. Nós vamos perceber, nós vamos ver, nós vamos sentir o efeito destas manifestações. Então, como a gente está falando de efeitos físicos, uma pancada. Opa, eu ouvi a pancada.
Ah, mas essa... Não importa, eu ouvi uma pancada. Ah, mas essa pancada tem também efeitos inteligentes? Aí é que nós estamos falando. A gente pode e nós vamos precisar de um exercício para essas manifestações. Mas o efeito físico que ela gera é a sua principal característica, ou pelo menos aquilo que dá nome a essas manifestações. Tá? Então eu tenho uma pneumatografia, já que a gente vai só lembrar aqui dos pneumatógrafos. É uma escrita direta. É algo que nós vamos pegar um papel que estava, por exemplo, debaixo de uma mesa, estava em branco, e de repente a gente chega lá e pega e ele está escrito. É algo que nós vamos ver e identificar através dos nossos sentidos físicos. Tá? Então, basicamente, é isso que são as manifestações de efeitos físicos. E aí, de novo, a questão: mediunidade de cura ou os médiuns curadores seriam médiuns de efeitos físicos? E aí eu já vou responder diretamente para vocês, principalmente utilizando um grande estudioso da doutrina espírita, Edgar Armand, que tem um livro escrito chamado Mediunidade, e lá no capítulo 8 ele já vai exatamente falar: mediunidade de cura é uma das modalidades de efeitos físicos. Por quê? Porque aquilo vai, com certeza, se manifestar de tal forma que fisicamente nós vamos perceber aquela alteração, ou nós vamos perceber aquele fenômeno, tá? Por isso ela é sim uma das modalidades de efeitos físicos. Mas é interessante nós aprofundarmos sobretudo naquilo que o próprio codificador traz para nós neste capítulo. Porque o médium de cura é aquele médium que, muitas das vezes sem tocar, só de olhar, ou às vezes nem lá ele está, ele pode estar longe, mas pela sua vontade, pela sua energia, pelo seu magnetismo, ele consegue promover uma cura sem o uso de medicação. Pronto, isso é um médium curador. Lembram de Jesus? E sobretudo um episódio que Jesus, juntamente com um centurião naquela época é exatamente aquele comandante de uma centúria, como se fosse uma companhia de soldados. O centurião chegou perto dele e falou: mestre, o meu servo está doente lá em casa, e eu gostaria que o senhor o curasse, mediunidade de cura. Aí Jesus falou: opa, vamos lá. Aí na hora ele falou: peraí, mestre, não tem necessidade de você ir lá. Assim como eu, quando quero externar alguma coisa, eu peço para algum soldado: ó, vá lá, faça isso ou faça aquilo, e ele faz. Eu tenho certeza que se o senhor fizer a mesma coisa, ele vai se curar. E, inclusive foi uma demonstração de fé, pelo menos no entendimento do próprio Cristo. Eu sei que muitos não vão entender dessa forma, mas Jesus disse: olha, nunca vi tamanha fé em Israel. Vá, e o teu servo será curado. Então, era mediunidade de cura. Jesus conseguiu, à distância, sem nenhum tipo de medicação, promover este fenômeno ou a alteração nas pessoas. E Jesus fez muitos, entre aspas, milagres dessa natureza. O interessante neste capítulo, ou neste título, é que Kardec procura nos mostrar uma diferença entre o magnetismo ou magnetizador e o médium de cura. Só que Kardec vai tentando trazer uma diferença, mas a gente percebe que a espiritualidade vai exatamente mostrando para ele a semelhança. Porque o que era um magnetizador naquela época? O magnetizador era aquele que doava fluidos, que doava o magnetismo, sobretudo o magnetismo animal. O que seria esse magnetismo animal? É uma força que nós, como alma, como espíritos, associado a essa estrutura física que nós temos, nós doamos algo diferente e que só nós possuímos para determinadas pessoas. Nada mais do que isso. Eu, com a minha energia, e aí é uma energia tanto pela minha vontade, pelos meus sentimentos, pelo meu desejo, associado a esses fluidos magnéticos que o meu próprio corpo físico proporciona.
Por quê? Se nós formos analisar as doenças, o que seriam as doenças? Gente, de uma forma mais ampla, a doença nada mais é do que qualquer tipo de alteração na saúde, ou na estrutura, ou no equilíbrio das criaturas. E para nós que estamos encarnados, seria o quê? Uma alteração numa estrutura, tanto física quanto perispiritual. Por isso que a gente fala muito dessa questão das doenças serem psicossomáticas. As nossas emoções influenciam demais nas doenças. Muitas das vezes, a nossa doença é pura e exclusivamente mental, mas a gente consegue julgá-la para o corpo físico. Nós sentimos dores, e essas dores não são provenientes de um desequilíbrio físico, são provenientes de um desequilíbrio mental. Então, a doença nada mais é do que isso. E quando nós estamos buscando uma cura, a gente procura exatamente manter este equilíbrio. Às vezes nós precisamos de um medicamento para manter o equilíbrio de determinadas funções do nosso organismo, ou algumas partes do nosso corpo que não funcionam direito. Você vai tomar um comprimido, você vai fazer uma cirurgia para resolver o seu problema. Então, nós temos que ter isso em mente. A doença é isso. E o magnetismo, ou a própria mediunidade de cura, seria o quê? Seria uma doação de uma energia que nós possuímos e que vai adentrando naquela estrutura do doente ou do paciente, vai corrigir ou vai reequilibrar aquela estrutura. Então, o que Jesus fazia nas suas curas? Ele reequilibrava com o seu magnetismo, com a sua capacidade, ele reequilibrava o perfeito funcionamento das estruturas dos pacientes. Então, o magnetismo nada mais é do que nós doarmos parte desta energia, sobretudo animalizada ou materializada, e essa energia vai aos poucos proporcionando o reequilíbrio das funções da outra pessoa. Então, naquela época tinha o magnetismo, e os magnetizadores, eles tinham conhecimento do funcionamento dessas energias, tá? E eles aplicavam aquilo que nós chamamos de passe hoje, só que para eles exclusivamente a sua própria vontade, a sua energia que era utilizada, e poderiam inclusive cobrar por esses serviços, e aos poucos as pessoas iam conseguindo curar-se. A mediunidade de cura, geralmente, como o próprio Kardec tenta trazer aqui, ela era instantânea. Opa, olhou, pôs a mão, pensou, já eliminou. E o magnetismo seria algo que fosse curando aos poucos. E como eu disse para vocês agora há pouco, Kardec tentou exatamente diferenciar, porque Kardec também era um magnetizador. Ele conhecia toda essa teoria de Mesmer, que foi um dos pais do magnetismo. Então, ele tentava, mas a espiritualidade falou: olha, mas quem te garante que na hora que você está ali, por exemplo, doando o seu magnetismo, não existe uma entidade espiritual por trás e que também está auxiliando aquela pessoa? Na mesma hora a espiritualidade, vamos assim dizer, dá uma quebrada de perna em Kardec. Vocês acham que vocês fazem sozinhos? Muitas das vezes nós estamos por trás e vocês nem imaginam. E ele ainda acrescenta: quantos de vocês, quando vão doar esse magnetismo, não fazem uma prece? E aí a espiritualidade fala: e o que é a prece senão uma evocação para que um espírito possa assisti-los durante esse processo? E se você convoca alguém para assisti-lo durante este processo, vocês estão trabalhando em conjunto. E se vocês estão trabalhando em conjunto, vocês estão sendo intermediários desses espíritos para com os pacientes. E o que é isso? Não é mediunidade? Veja que interessante como é que a espiritualidade foi. Kardec até tentou, mas falou: não, os espíritos eles potencializam os fluidos. Então, gente, quando a gente falou aqui no início que nós fazemos as nossas orações, que a gente eleva os nossos pensamentos, nós doamos esse magnetismo. Só que muitas das vezes, pela distância que nós estamos,
Esse magnetismo ele é conduzido através do próprio fluido universal, pela espiritualidade, e vai chegar até nas pessoas que nós estamos mentalizando. Chegar nas pessoas que nós estamos desejando que chegue. E elas vão chegar e elas vão sim realizar uma transformação naquela pessoa. E as coisas, ou essa mediunidade de cura, ela é tão comum no nosso dia a dia, só que infelizmente a gente não consegue ligar as coisas. Por exemplo, em especial vocês aí que são mães e pais, quando o seu filho estava chorando, sentindo alguma dor, que vocês não fizeram uma oração e não doaram algum tipo de magnetismo para elas, inclusive que elas foram curadas? Às vezes a gente vê até pais e mães, vamos assim dizer, de uma forma diferente, né? Eles vão doar, eles ainda falam assim, olha, que transfira a dor dela para mim. De uma forma assim, podemos dizer até inocente, mas ela está pedindo para tirar da criança para passar para ela. Isso é o quê? É uma mediunidade de cura. Só que é lógico, através da doação de um magnetismo. E é claro, infelizmente, muitas pessoas não conhecem o processo. E aí, vai haver a doação? Vai. Vai haver a interferência dos espíritos? Vai. Mas se nós conhecêssemos o processo, se nós conhecêssemos a nossa capacidade, e se nós conseguíssemos nos sintonizarmos com a espiritualidade, e isso os próprios espíritos responderam para Kardec, nós poderíamos realizar coisas que para muitos seriam milagres. Seriam verdadeiramente milagres. Por quê? Porque toda a estrutura, lembra que a gente estava estudando, ou que nós ainda estamos estudando no livro A Gênese? Todos os corpos orgânicos e inorgânicos não são formados com base naqueles elementos primitivos? E que o que diferencia, e sobretudo um dos principais fenômenos, pelo menos na construção dessa nossa estrutura física, é o da própria cristalização. Porque se o nosso corpo é 60% a 70% de água, a água, via de regra, ela é líquida, mas ela passa por esse processo. Então, com certeza, nós temos condições de alterar essa estrutura, o nosso pensamento, as nossas energias, as nossas vibrações podem alterar as moléculas, podem alterar e auxiliar as células. Só que, de novo, infelizmente, nós não temos o conhecimento adequado para fazer isso. O dia que nós tivermos, vocês vão ver, como diz a espiritualidade para Kardec, nós vamos operar verdadeiros milagres. Infelizmente, hoje não acontece muito disso. Às vezes nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos de algum passe, aí a gente vai, a gente não consegue, aí de repente fala, nossa, o tal médium é fraco, eu não quero tomar passe com aquele médium, tal centro espírita é fraco, o outro é que é bom, o outro é que é forte, tal religião que eu vou, chega lá o pastor faz isso, na outra ele não consegue, e por aí afora nós vamos arrumando desculpas. Mas, dois fatores nós precisamos lembrar nesta modalidade de cura que nós estamos estudando. O primeiro deles é exatamente essa capacidade que nós temos de interagirmos uns com os outros e com os espíritos. Às vezes falta-nos ainda um pouco mais de fé para potencializarmos essas energias. E muitas das vezes a fé que nós estamos falando é essa certeza de que um passe que você vai receber, ele vai resolver o seu problema. Se você não acreditar, ou melhor, se você não tiver a certeza de que isso vai, você mesmo bloqueia aquelas energias e aquele magnetismo. Você não deixa eles adentrarem na sua estrutura. E se você não deixa, se você bloqueia, como é que você vai conseguir ser curado? Então esse é um aspecto. A gente não vai aprofundar muito nisso. Um outro aspecto importante e relevantíssimo é que determinadas pessoas, elas ainda necessitam daquela dor. Elas ainda necessitam daquele problema, daquele obstáculo. Por quê? Porque se simplesmente a liberássemos ou libertássemos, ela continuaria se perdendo na vida. Aquilo que a gente chama de expiações. Tem pessoas que têm a necessidade de convivência com a própria dor para que ela
encontre e respeite os seus próprios limites. Tem uma crônicazinha, se eu não estou enganado, agora eu não vou lembrar o livro, tá? Mas que Humberto de Campos traz, é exatamente contando num dos dias mais espetaculares que Jesus curou muitas pessoas. Aí ele conta que, né, o Pedro inclusive separou, depois a gente chega, Jesus está cansado e tal, tirou e foi conversar com Jesus, de novo, tá? Uma crônicazinha que o Humberto de Campos traz, e ali Pedro sentiu Jesus muito triste. Mas mestre, o senhor está triste? Olha quanto trabalho foi feito hoje, quantas pessoas foram curadas. E aí Jesus para e diz para ele: olha Pedro, você está falando, eu até concordo com você, principalmente quando se diz respeito aos números. Mas fulano, por exemplo, que foi curado, eu até lembro de uma que foi curada da cegueira, ela saiu daqui depois, voltou para sua casa e estava lá maquinando, pensando mentalmente como ela iria se vingar das pessoas que a desprezaram quando ela estava cega. E aí Jesus foi listando para eles várias pessoas que não estavam totalmente preparadas para a cura e que a cura iria, infelizmente, agravar a situação delas, tá? É uma crônica, Humberto de Campos conta, mas a gente percebe isso. Amélia Rodrigues vai contar também num dos seus livros, salvo engano, Até o Fim dos Tempos, da cura daqueles 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer Jesus. E os outros? O que aconteceu com os outros? Aí ela vai contar, cada um deles voltou para os mesmos vícios que eles tinham, já que agora eles estavam curados, eles podiam continuar gozando a vida. Então, um outro aspecto importante nessa questão das curas é esse. Às vezes a pessoa tem a necessidade de conviver com aquele problema, para que ela respeite os seus próprios limites e, sobretudo, para que ela não venha a agravar ainda mais a sua situação. Ok? Então, basicamente, nós, lógico, não estamos e nem vamos aprofundar muito nessas questões relacionadas à mediunidade de cura. Kardec foi bem sintético e a gente vai dar sequência nessa análise e nessas observações que ele trouxe sobre os tipos ou modalidades de mediunidade. Depois, fechando o capítulo, ele vai falar dos médiuns pneumatógrafos, tá? E o que é a pneumatografia? Como nós falamos, é aquela escrita direta. Então, a escrita direta era aquela que a psicografia, ou as mesas, ou as pranchetas que escreviam, estava ali visível para todo mundo, então as pessoas viam e saía, escrevia e pronto. A pneumatografia ou escrita direta, ela não era dessa forma. Alguns médiuns escreventes tinham condições de doar fluidos, tá? E aí questão de fluidos diferenciados, para que os espíritos, e aí lembra do capítulo que nós estudamos sobre o laboratório do mundo invisível, para que os espíritos, utilizando destes fluidos, eles construíssem objetos necessários para a escrita e escrevessem ali no papel. Por exemplo, pegavam um papel, uma folha de papel, colocava ela dobrada, colocava ela, por exemplo, debaixo lá de uma mesa, debaixo de um armário, e ali, todos concentrados, durante um determinado momento, passava um pouquinho lá, pegava o papel, e no papel tinha lá algumas palavras, algumas frases, tá? Não era uma escrita, uma forma de escrita muito cômoda e muito longa, tá? Exatamente porque, de novo, efeitos físicos, eles demandam uma quantidade de ectoplasma, uma quantidade de energia, de fluidos, muito alta. E aí é muito desgastante. Então, é muito mais fácil e mais simples nós utilizarmos os meios convencionais, que é aí onde nós vamos entrar agora no próximo capítulo, sobre a psicografia, ou os médiuns escreventes ou psicógrafos, como diz Kardec. Tá? Então, a pneumatografia não era muito comum, por conta exatamente desse desgaste. Mas existia naquela época, sobretudo porque, por conta deste efeito físico, chamava a atenção. E aí eu pergunto para vocês, como uma pessoa que estava ali numa sessão,
o papel em branco dobrado, colocado lá debaixo de alguma coisa, ou no bolso de uma pessoa, e de repente, depois de um certo tempo, você ia lá, pegava o papel e tinha uma escrita. Como que você não acreditaria numa força oculta? E o que era mais interessante, uma escrita que muitas das vezes não tinha nada a ver com o que estava na mente dos participantes. Então, chamava com certeza a atenção, tinha este efeito nas pessoas. E por isso, naquela época, era interessante. Pode ser que nós tenhamos ainda oportunidade de ver? Pode ser que sim. Sobretudo, gente, no nosso país, a mediunidade é uma coisa muito tranquila e muito simples. Em especial, por quê? Porque nós tivemos um médium psicógrafo, e não só psicógrafo, mas um médium com uma capacidade para diversas faculdades mediúnicas, como foi um Chico Xavier. Então, não existe muito aquela preocupação, opa, existe, não existe espírito. O Chico, ele, vamos assim dizer, no nosso palavreado, ele deu um show. E nós temos no nosso país essa certeza, a convicção, principalmente através do Chico, da existência da espiritualidade. Mas tem muitos países onde as pessoas ainda não tiveram oportunidade de vivenciar. Eu repito, a doutrina espírita, ela é nova. 160 anos é muito pouco tempo para você conseguir incutir na cabeça, pelo menos de determinadas populações ou sociedades, essa existência. Necessário, talvez, reencarnações. E a gente sabe que um período médio é em torno disso, de 150 a 200 anos de encarnações, para que as pessoas tenham contato. E principalmente para que os ensinamentos sejam difundidos. Nós temos exemplos na nossa própria história, de pessoas que vivenciaram, mas que não tiveram coragem de escrever. Eu citei já aqui para vocês o livro chamado As Sete Vidas de Fénelon. Fénelon, depois que ele reencarna como um psiquiatra. Ele, nas palavras justamente de Herculano Pires, ele acordava cedo e ele mesmo escreveu as suas últimas existências. Eram 7. Dessas 7, 5 como um clérigo, como um padre, pertencente à própria igreja. Ele escreveu isso da sua memória, e isso depois foi comprovado. Foram lá nos arquivos, nas cidades que ele falou que viveu, e estava lá tudo direitinho, do jeito que ele escreveu. Então, ele vivenciou, inclusive ele auxiliou na obra da codificação. Só que quando ele reencarna como um psiquiatra, também era um estudioso, também era um doutrinador, porque ele escrevia sobre isso. Teve a oportunidade, tirou algumas ideias com Jung, e aí o próprio Jung desaconselhou, porque ele tinha dúvidas. O próprio Jung desaconselhou de colocar nos seus escritos essas informações que ele tinha de existências pretéritas. Por quê? Porque Jung falava, se você colocar isso no meio acadêmico, você vai perder a credibilidade. Então veja, no início desse século, alguém que vivenciou, inclusive o próprio Divaldo chega a falar que quando ele retornou para o plano espiritual, Joana de Ângeles puxou a orelha deles lá, porque eles perderam essa oportunidade. Então, não é algo fácil e simples para que o mundo inteiro tenha acesso e fala, opa, a gente reconhece o mundo espiritual à nossa volta. Então pode acontecer sim, em determinados países, ainda muitos fenômenos de efeitos físicos, exatamente com o objetivo de despertá-los. E aí sim, vem o Brasil com a sua missão, vem o Chico com tudo aquilo que ele fez, o Divaldo com essas conferências no mundo todo, para levá-los essas informações. Os livros do Chico, os próprios livros do Divaldo e muitos outros escritores e oradores espíritas estão aí saindo pelo mundo afora para trazer informações sobre a doutrina espírita que as pessoas não possuem. Então, 160 anos ainda é pouco. Então nós vamos encontrar, sim,
alguns fenômenos de efeitos físicos em determinados países para que as pessoas despertem para essa existência. Estão conseguindo ver e entender a missão do nosso próprio país? Pois é, temos muito o que fazer. Bom, eu tinha até preparado para nós já iniciarmos no capítulo dos médios escreventes ou psicógrafos, mas o nosso tempo realmente já se esgotou. Mas no próximo encontro a gente vai falar sobre isso. E aqueles que tiverem oportunidade, peguem um pouco dessa leitura. E aí eu recomendo também o livro, que eu vou até falar dele um pouquinho para vocês, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Só que nos domínios da mediunidade, e eu disse já para vocês que a gente ia tentar expandir, sobretudo essa classificação de médios mecânicos, semimecânicos e intuitivos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai falar da psicofonia, psicofonia sonambúlica, psicofonia consciente, que está exatamente relacionado com isso. Mas no próximo encontro a gente conversa, inclusive sobre o psicoscópio. Olha o que André Luiz descobriu lá, psicoscópio, que era um aparelho que media exatamente essa frequência das pessoas, dos médiums, de um grupo. Veja quanta coisa nós temos para descobrir ainda aqui no nosso planeta. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela paciência, pela participação. Tenham todos um excelente final de semana e na próxima semana estaremos aqui dando sequência a essa nossa leitura e estudo. Muita paz a todos vocês.